Bem-vindo, amigos, ao meu vídeo. Aqui quem fala é o Caio Marques. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, trabalho com leitura intuitiva, limpeza de chakras e muitos outros serviços por meio do portal Animacura, www.animacura.com.br. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um pouco mais sobre o meu trabalho. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre cobrança e como isso afeta na espiritualidade. Bom, o primeiro ponto da cobrança que eu gostaria de falar é que existem coisas que nós devemos fazer na sociedade. Uma delas é o trabalho. Todas as pessoas crescem e um dia vão ter que trabalhar de alguma forma. E quando eu digo trabalho, é você criar algo de valor para uma pessoa fora você mesmo, né? Você ser útil para a sociedade. Existem variadas formas de você ser útil para a sociedade. Você pode ser um artista e trazer diversão para as pessoas. Você pode ser médico, curar pessoas. E por aí vai, né? Você trabalhar é algo digno, né? Inclusive vem a frase: o trabalho dignifica o homem por causa disso. Nós precisamos manifestar, precisamos criar, e é assim que a banda toca no mundo que a gente vive, né? Mas o que acontece é que existem certas, vamos dizer assim, obrigações que não são obrigatórias, mas nós sentimos como obrigações, que nos impedem de fluir da forma como nós devemos fluir, livremente. E quais são essas obrigações? Uma delas, que não é a cobrança. Nós temos uma cobrança muito grande para aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Quando nós fazemos algo errado, já vem algo na nossa mente dizendo: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão ruim? Nossa, eu não dou certo para nada. Já vem essas cobranças na nossa mente, né? E a questão é que muitas vezes nós se cobramos também relacionado ao caminho espiritual, que é o ponto que eu quero chegar. Não há nada de errado de você seguir o seu caminho, a sua ideologia, a sua crença, e ir no seu culto, no seu rito, na sua igreja, na sua instituição que for. E isso não tem nenhum problema relacionado a isso em específico. Mas o que eu vejo muitas vezes, por parte de pessoas que eu já atendi, que estão nesse caminho espiritual, é essa questão da cobrança, né? E, por exemplo, uma cobrança que eu vejo constantemente é a cobrança relacionada à alimentação vegetariana, se tornar um vegetariano. Eu me tornei vegetariano, eu não consumo carne, e eu vejo muita gente cobrando, de certa forma, sem perceber, para que, se você quiser se tornar uma pessoa mais evoluída espiritualmente, você tem que parar de comer carne, né? E isso não necessariamente é uma verdade, porque a gente tem doutrinas específicas que seguem caminhos distintos relacionados a isso, né? Claro que a questão da alimentação vegetariana envolve muitas outras coisas, por exemplo, o impacto ambiental, a forma como a carne é consumida atualmente, a crueldade com os animais e tudo mais, que eu deixarei isso para um outro vídeo, né? Por mais que tenha algum sentido, vamos dizer assim, no final das contas ela só serve para nos prendermos, para dizermos: olha, no momento aqui onde eu estou, não tá bom, eu vou ter que ir lá, talvez quando eu chegar lá, vai estar legal, né? Talvez quando eu fizer isso, talvez se eu seguir dessa forma, aí eu vou estar em paz, vou estar em plenitude e tudo mais. E aí entra essa questão que a espiritualidade, pelo menos o que eu entendo dela, ela não é uma caixinha quadrada e presa, onde você tem que estar dentro da caixinha, se não tiver, já era. É uma coisa livre, é uma coisa presente em todos nós. E o que acontece é que quando nós delimitamos que para eu ser um ser espiritualizado eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho uma necessidade de fazer algo. Pode ser qualquer coisa, pode ser virar vegetariano, pode ser, vamos dizer assim, não comer nada com açúcar, não ter relação sexual,
e tantas outras abnegações, vamos dizer assim, que a gente acaba fazendo no caminho, independente da religião, culto, crença que você segue, normalmente você vai seguir algum padrão relacionado ao grupo onde você está. Isso não é o problema. O problema é a partir do ponto em que você se cobra para seguir esse caminho. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ligada ao movimento hippie e você não se torna um vegetariano, você, de alguma forma, pode muito bem se sentir um péssimo ser humano. Nossa, como eu sou ruim, eu como meus animaizinhos e eu ainda tenho cachorro em casa, eu sou hipócrita e, meu Deus, por que toda essa coisa está acontecendo e tudo mais. Aí, o que acontece com esse ponto específico, basicamente faz com que você se perca e você, ao invés de contemplar aquilo que você tem de bom, né, que você já segue sendo uma pessoa boa e tudo mais, os seus lados positivos, você já faz uma cobrança para mudar seus lados negativos de toda forma. E ainda entra essa questão de você considerar aquele aspecto como um lado negativo, né? Assim como eu falo bastante sobre o trabalho espiritual, existe uma variável de pessoas que acreditam que você precisa comer carne e pessoas que dizem que você não pode comer carne de hipótese alguma. Né? Não, muitas vezes a espiritualidade não é uma regra. Muitas vezes ela não é uma caixinha presa. É importante a gente não se cobrar. Porque quando a gente se cobra em excesso, vem a culpa relacionado a para eu fazer tal coisa, eu preciso fazer tal caminho. E se eu não faço tal caminho, então eu me culpo por não estar conseguindo fazer isso. Eu me culpo por não conseguir ser vegetariano, por exemplo. E aí eu gero mais sentimento negativo sobre isso e no final das contas eu só piorei o meu estado ao invés de ajudar, né? Isso acontece muito com pessoas, por exemplo, que querem parar de fumar e parar de fazer qualquer coisa, vamos dizer assim, de beber ou coisa do tipo. Porque essas pessoas vão lá, conseguem ficar uma semana sem fumar e depois que volta a fumar, por exemplo, elas ficam totalmente frustradas por terem voltado ao vício, vamos dizer assim. E por mais que sim, existe o aspecto positivo da cobrança, de você estar sempre lá querendo ser uma pessoa melhor e tudo mais, a culpa é algo que a gente pode deixar de lado. Não necessariamente a gente tem que ter culpa pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente deixa de fazer. E era isso que eu queria falar, espero que você tenha gostado do conteúdo.